Eu sou o Otmar Schneider, analista de valores imobiliários. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre os tipos de ações ON, PN e Unit e o que você precisa saber antes de investir em ações. E se você gosta desse tipo de conteúdo e gostaria de aprender a investir melhor, aqui embaixo você vai encontrar link para os meus relatórios de fundos imobiliários, relatório de FIP de FINFRA e também para a nossa comunidade do YouTube. Vamos lá para o nosso vídeo. Ações ON, PN e Unit, o que considerar antes de investir em ações. O tema de hoje ele foi solicitado aqui pelo Cristiano, né? Então o Cristiano ele fez um comentário em um vídeo, e ele falou: gostaria de pedir um vídeo sobre um tema que me gera muita confusão e dúvida, acredito que seja pertinente. Né? Quais as vantagens e desvantagens de possuir ações ordinárias em comparação com preferenciais e units? A pergunta é isso porque tem um influenciador muito antigo, famoso, que diz que somente é sócio de uma empresa quem tem ações ON, PN Units não é sócio. Né? E aí a gente vai ver sobre as diferenças principais, né, do sócio, acionista, ON, PN, Unit, essa nomenclatura toda. A gente vai passar por alguns conceitos importantes aqui com relação à Bolsa de Valores. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, né, você vai lá na Ambima, por exemplo, você fala sobre o tripé dos investimentos. O que é o tripé dos investimentos? Né? Quando você vai investir, você tem que olhar a rentabilidade, segurança e liquidez de tudo que você vai investir, seja renda fixa ou renda variável, tá? Quando você vai investir em ações, né, em termos de segurança, qual que é a ação mais segura, né? Que tem todos os direitos? É a ação ON. Isso aí não tem como negar, né? A ação ON é a ação mais segura, é a melhor ação para você investir. Em termos de segurança, por conta dos direitos, né? Agora, outra coisa aqui, né? Você tem que olhar também liquidez. Então, tem ação ON que ela não tem liquidez, né? Então, varia muito a ação que tem a maior liquidez. Muitas vezes é uma PN. A gente vai ver um caso aqui que a ação ON ela tem uma liquidez muito menor do que a ação PN. As pessoas acabam, se você quer fazer parte daquele negócio, né, se é acionista, você tem que investir em ações PN daquela empresa. Tá? Então é isso que você tem que saber. Né? A ação ON é a mesma, tem todos os direitos, inclusive o direito de voto, e a ação PN, né, muitas vezes é a que tem a maior liquidez, e a gente vai ver algumas porquês. Né? Então o tipo de ação, ON. Né? A ação ON são ações ordinárias. Ela tem um finalzinho 3, né? Ela tem todos os direitos, inclusive o direito de voto. Né? Então, é a ação que é a mesma ação do controlador. Então, todo controlador, né, de uma empresa, ele tem as ações ordinárias daquela empresa. Então, a teoria é, se você tem só ações ON, você tem a mesma ação do controlador. Né? Então, caso o controlador resolva vender, resolva fazer alguma coisa, né, você está mais ou menos no mesmo barco dele ali, digamos assim. Né? Não é bem assim, porque muitas vezes tem prêmio, né, de controle, tem coisas que o controlador recebe que o acionista minoritário ele não vai receber. Né? Então, as ações PN, elas são as ações preferenciais, ela tem preferência no recebimento de dividendos normalmente. Tá? É algum tipo de preferência, normalmente aqui, preferência no recebimento de dividendos. Qual que é o objetivo do cara que coloca ação PN? Né? Seguinte, eu quero capitalizar minha empresa, quero fazer uma captação de dinheiro aqui, e não quero ceder controle. Então, coloco ações PN ali, o cara não manda nada, mas ele é um acionista e vai receber uma parte do lucro. Então, assim como o AN, o PN, né, ele vai somar a quantidade de ações que tem na empresa, e a empresa que teve um lucro de tanto lá vai distribuir entre a quantidade de ações que ela tem, seja ON ou seja PN. Né? E a Unity, ela, na verdade, é um agrupamento de ação ON mais PN. Então, a empresa, eles pegam lá, tem 3 ações PN mais uma ON, coloca tudo em um bloco só, né, e faz um recibo, né, que chama esse Unity aqui, que é um grupamento de ações ON mais PN. Mas o mais importante que a gente entender é a diferença desse ON e do PN, né, que é o final 3 e o final 4 da maioria das empresas. A Unity ela tem final 11, que é o mesmo final do fundo imobiliário, né, então acaba confundindo bastante. E aí a gente fala dos segmentos de listagem da B3. Né? Então a gente tem o novo mercado, é o mais alto nível de governança corporativa, e aqui a empresa só pode ter ação ON, né? Ou seja, porque realmente, né, as ações ON são as melhores ações. Ela tem todos os direitos, né? A gente vai ver sobre tag along também. Então a gente tem todos os direitos nas ações ON. Então o novo mercado, para você ser a empresa com máximo nível de governança lá na Bolsa de Valores, você tem que ter só ação ON, né? Como é o caso do Banco do Brasil, por exemplo, ele só tem ação ON. O nível 2, né, do segmento de listagem B3, ele tem um tag along de 100. O que é tag along? Tag along é o seguinte: eu fui vender o controle da empresa. Tá? Eu vendi, então toda pessoa que tem ações dessa empresa vai receber um percentual daquilo que eu receber. Então, se está 100%, o cara recebe a mesma coisa que eu receber. Se o tag along é 80%,
ele recebe 80% que eu receber. Então, digamos que vai fazer um fechamento de capital, né, e vai pagar R$10 ali para o controlador por cada ação. Né? O cara que está no nível 1 aqui vai receber, se tiver o tag along de 80%, vai receber só R$8 por ação, e não 10. Então, você já vê que tem, né, um prejuízo para quem não tem, né, essa ação ON, ou pelo menos não tem esse tag along de 100%. Existe sim, né, uma possibilidade da venda de controle e um prejuízo financeiro para o cara que está investindo. Né? Então, a maior segurança é a ação ON. E tem também os segmentos de listagem mais baixa aqui, que é onde o pessoal está entrando na bolsa. Né? Está entrando na bolsa, ainda vai melhorar aqui várias questões de governança, entra ali no Bovespa mais 1, o Bovespa mais 2. Tá? E tem um quadrozinho aqui, o mais importante é a gente falar de free float. Então, essa primeira linha aqui. Então, o que é o free float? A quantidade de ações que está livre no mercado para ser comprada e vendida. Então, no mínimo, 25% das ações da empresa tem que estar no free float para você colocar ela no mercado. E esse penúltimo aqui, ó, concessão de tag along. Então, no Bovespa+, aqui 100% ON, no novo mercado 100% ON, o nível 2, 100% para ON e 80% para PN, né? Então a PN já sai perdendo aqui, né? Se for vendido aí a controle. E nível 1 também 80% para as ações aí, ONPN. E aqui a gente vai falar da Itaúsa, né? Então a Itaúsa tem dois tipos de ações. Tem ação ON e tem ação PN. Se você for olhar, né, tem tag along de 80%. Ou seja, né, se for sócio aqui da Itaúsa, eles venderam o controle, você vai receber menos do que o controlador lá, seja ON, seja PN. Qual que é a liquidez média diária desses dois aqui? Né? Então, a liquidez média diária é 1,5 milhão para as ações ON, né, a Itaúsa 3, e é 231 milhões para a Itaúsa 4. Né? E o tag along é o mesmo. Então, normalmente as pessoas que vão... a liquidez é uma questão de segurança também, né? Uma questão de investimento, como a gente viu lá no tripé dos investimentos. Então, as pessoas elas partem porque é mais líquido, né? Tem mais liquidez, você tem mais segurança, tem mais possibilidade de saída, no caso, né, de você precisar sair de uma forma mais rápida. Então, no caso de Itaúsa aqui, as pessoas acabam investindo mais na Itaúsa 4. E aí tem a posição acionária da Itaúsa. Né? Então, aqui a posição acionária da Itaúsa, e aqui tem o nome dos acionistas. Né? Então, a gente vai falar muito dessa questão de sócio acionista daqui para frente. Né? Então, o que é o acionista? É o cara que detém ações, ele pode ser controlador, né? Ou lá no acordo tem acordo de acionistas ou não, né? Então, esse cara, ó, Freire Egídio, ele é um controlador, né? Tem 12% das ações ordinárias, mas ele também tem ações preferencial, ele não tem só ação ordinária, ele tem ações preferencial que ele deve ter adquirido aqui no mercado. Na Lúcia, a mesma coisa, né? Tem as ações ordinárias aqui, que é o do sócio lá, que eles têm o capital que eles entraram, aquela coisa toda, né? E aqui, as ações preferencial. E a gente tem lá embaixo aqui, tem a BlackRock. BlackRock não tem nada de ordinário, né? Comprou tudo na preferencial. Por quê? Porque eles precisam de liquidez e não tem liquidez suficiente para eles entrarem na Itaúsa 3. Então, entraram só na Itaúsa 4. Né? Então, esse aqui é o nome aí dos acionistas na posição acionária aqui do Itaú. E aí a gente fala agora do tal do conflito de agência. Né? Uma das perguntas lá do investidor é o conflito de interesse. Né? Se tiver conflito de interesse, né, o PN vai se dar pior, né, o AN, como é que é essa questão do AN-PN para conflito de interesse? Então, o que é esse conflito de agência? O que é o conflito de interesse aqui? Né? É uma situação de divergência de interesses entre o cara que está lá, que tem a gestão da empresa e que tem informações privilegiadas, e você, acionista minoritário, que não tem. Né? Então, é a situação de divergência de interesses entre o principal, né, e o agente. Não é entre o AN-PN. O principal é o acionista. Então, o acionista é o principal, o agente é o gestor. Então, muitas vezes, ele é controlado por um CEO, e o CEO ele é remunerado por entrega de resultados. Aí o cara começa a fazer um monte de resultados de curto prazo, independentemente do que vai acontecer lá para frente. Por quê? Porque a remuneração dele vai ser atrelada àquele resultado ali de curto prazo. Então, você pode, né, nesse tipo de situação, ser prejudicado. Né? Mas quem é prejudicado aqui? É o acionista minoritário. O gestor ele usa o poder para atingir objetivos próprios em detrimento dos objetivos, né, do acionista, do principal. Então, antigamente, a gente tinha empresas, né, ações de empresa que pagavam, o dividendo era tributado. Aí paga dividendo, fala, tá, pô, se eu pagar dividendo, eu vou ser tributado, então não vou pagar dividendo. Então, antes da década de 70 ali, o cara pegava, né, e gastava tudo por dentro da empresa. Então, comprava um carro para buscar meus filhos no colégio, fazia as compras lá da minha casa e colocava como gasto da empresa. E aí, o cara que era o minoritário, pô, tipo assim, eu vou receber o quê? Né? O controlador está lá, né? Ele tem toda a informação privilegiada, ele pode utilizar a máquina ali a favor dele, né? Dependendo do tipo da contabilidade criativa que ele faz, ele consegue disfarçar aquelas coisas, tudo e joga tudo lá dentro. Então, foi por isso, inclusive,
que saiu um dos motivos, né, ter saído a lei das SA em 1976, e obrigando o cara a distribuir no mínimo 25% de dividendos, né? Caso não esteja escrito no estatuto lá, no mínimo 25% de dividendos você tem que distribuir, filho. Né? Não pode ficar sem distribuir dividendo, não. Então, vários problemas, né, com relação ao conflito de interesses entre o cara que era o controlador lá e o minoritário se fizeram presentes ao longo do tempo. E um dos livros que fala um pouquinho disso, que o cara conta a história dele, né, ele é o livro do Décio Bazin. Então, depois vocês colocam aí, livro Décio Bazin, sobre ações, eu esqueci o título aqui, e ele fala, né, sobre a história, o que aconteceu. Ele chamava o investidor, o minoritário, de investidor insolente, não sei o quê, porque ele queria, né, receber os dividendos, mas não estava recebendo nada e tal. Então, ele conta um pouquinho da história de Bolsa de Valores. Ele é um livro interessante para você entender um pouco sobre isso. Então, por que surge o tal do conflito de agência, né, o conflito de interesse? Ele surge devido à assimetria de informação. Tá? Então, existe uma separação aqui entre propriedade e gestão, e que causa objetivos desalinhados. Então, essa é a assimetria de informações. O cara que está lá dentro da empresa, ele sabe muito mais do que o acionista que comprou algumas ações. Ele vai saber muito mais. Né? Então, ele pode utilizar essa assimetria de informações em benefício próprio, né? Em contra-benefício do acionista. Então, os acionistas minoritários, eles estão no mesmo barco. Por quê? Porque a diferença do conflito de interesse aqui é para quem tem informação e para quem não tem informação. Então, quem se quebra é quem tem menos informação, quem não tem informação privilegiada, quem não tem cadeira no conselho. Aí você pega os grandes investidores, o Warren Buffett, ele fala assim, só diversifica muito quem não sabe o que está fazendo. Mas por quê? Porque ele tem uma posição relevante em todas as empresas dele, e ele tem assento na cadeira, ele sabe o que está acontecendo naquela empresa. Né? O acionista minoritário, que é a gente tem que diversificar mais. Por quê? Porque a gente não sabe o que está acontecendo dentro da empresa, igual o cara que está sentado lá na cadeira do conselho sabe. Né? E aí, tem um caso aqui da Americanas. Né? Então tá aqui, ó, ex-executivos venderam 287 milhões em ações antes do anúncio do rombo. Então eles já sabiam que tinha um rombo. O acionista minoritário sabia? Não sabia. Né? Então ele foi pego de calça curta, né? Perdeu, caiu quase 100%, 99,97%, 99,99% do preço das ações aí ao longo do tempo, dos últimos 5 anos. Então, a descoberta levou ao enquadramento dos ex-executivos por crime de uso de informação privilegiada. Então, o executivo, né, o cara majoritário, o cara que tem cadeira no conselho, ele está lá em cima. O acionista minoritário, ele está aqui embaixo, ele tem menos informação. Então, ele pode ser o prejudicado, né, e o cara que tem informação privilegiada pode ser o favorecido. Nesse caso aqui, né, parece que foi descoberta essa venda aqui de 287 milhões, que vai ser apurada, né, porque o cara, ele é sócio, né, o cara que está sentando lá dentro da empresa, esse aí é o sócio de verdade, né? Ele não é o acionista, que é o acionista que é aquele cara que não tem um poder, né, de mudar alguma coisa dentro da empresa e não tem informação privilegiada. Então, que sócio acionista, né? O sócio é o investidor que aplicou seu capital diretamente na empresa. Então, ele vai abrir o capital na Bolsa de Valores, né? Ele é o sócio, ele vai abrir o capital na Bolsa de Valores, vai colocar ações lá para vender. O sócio é a ON? Isso é verdade. O sócio é a ON, mas nem todo ON é sócio. Né? Se você não tem uma posição relevante, você é acionista. Né? Então, investir com visão de sócio, né, e muitas pessoas falam sobre isso, e é muito importante. Né? Então, diversos grandes investidores falam, você tem que investir com visão de sócio. O que é investir com visão de sócio? Não quer dizer ser sócio. É estudar a empresa, entender o negócio, e não vender por qualquer queda de cotação. Então, você só investe numa empresa depois que você entendeu o negócio. Aí, em vez de você entender, né, aquela empresa para ficar comprando e vendendo a ação dela, não. Você é o parceiro daquele negócio. Você vai investir naquelas ações, vai levar ali para longo prazo, essa coisa toda. Então, essa é a visão, né, de sócio. Não quer dizer que o cara seja sócio, né? Então, acionista é um investidor que aplica capital na bolsa. Então, nós, né, a melhor designação, né, para nós, que somos minoritários, é acionista, né? Então, seja ação ON, PN ou unit, nós somos acionistas. Muita gente fala assim, por exemplo, o sócio, não faria muito sentido você falar isso, né? Você fala assim, o sócio, se você tem ON, você já é sócio, né? Então, você tem uma ação da Petrobras 3, Petro 3, eu sou sócio da Petrobras. Aí você tem uma ação da Petro 4, não, não sou sócio, né? Eu sou acionista da Petrobras. Então, todo mundo que é minoritário, né? Você tem uma quantidade de ações, você não tem controle, não tem poder, né, de ingerência ali dentro da empresa, você é um acionista.
Então, é isso que a gente tinha, né, para o vídeo de hoje, responder essa pergunta aí com relação a essa ação ON, PN, Unity, né, do nosso colega. Realmente, a ação ON é a melhor ação, né, a ação que está no novo mercado e a ação que a gente deve procurar. Quais as exceções? Se você gosta muito de uma empresa, você gostaria de investir nela, e a empresa não te dá a oportunidade de você comprar a ação ON. Né, não tem liquidez suficiente para você comprar aquela ação. Aí você vai comprar a ação PN se você gosta muito daquela empresa. Mas, normalmente, né, as ações ON de grandes empresas do que estão no novo mercado, elas têm, né, só ação ON, tem liquidez, né, então dá uma segurança muito maior, né, para o investidor, né, fazer esse tipo de investimento, para ele ser acionista dessa empresa e fazer parte desse negócio e receber também a sua parcela de lucros. Então é isso que a gente tinha para o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou do vídeo? Deixa seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui embaixo. Você investe em ação de empresa? Prefere ON ou PN? Né? Você já sabia essa diferença? Deixa um comentário aí que eu gostaria de ouvir. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Até o nosso próximo vídeo.